Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às Novas. Temos connosco o Pedro Cardoso, atleta de Ironman, digamos assim, ou triatlo, ou atletismo também. Também. Mas com uma história curiosa e também que tem um projeto pessoal chamado Anything is Possible, ou Tudo é Possível, e que trata o desporto como uma salvação, não é assim? O desporto salvou, é o que o Pedro costuma dizer. Pedro, conte-nos só aqui um bocadinho da sua história, como é que surgiu a doença, um cancro, não é assim? Foi doente oncológico e depois o desporto salvou-lhe a vida, como o Pedro costuma dizer. É verdade. Antes de mais, obrigado pela oportunidade de contar a minha história. A doença surgiu quando eu tinha 34 anos, portanto há cerca de 15 anos. Jovem, saudável, sem qualquer antecedente na família, e foi de facto um impacto brutal na quem está preparado para receber uma notícia daquelas. A doença, o cancro, sabemos que é muito, tem a dimensão da própria doença, mas também o doente, a pessoa sofre imenso, e infelizmente é uma doença que nos requer muito tempo a lidar com ela, com problemas. Exato. Pronto, e eu, passado 15 anos, ainda tenho sequelas da doença. No entanto, gosto muito de acreditar que é possível e assim fiz, mesmo nos momentos mais difíceis, eu costumo dizer, mesmo no meio do caos, procurei agarrar-me à vida, fiz várias cirurgias e, como eu já fazia desporto antes da doença, encontrei ali no desporto um aliado gigante para combater e para, de certa forma, atenuar os efeitos negativos da doença. O desporto dá-nos saúde, o desporto deu-me saúde, e levou-nos a acreditar que seria possível melhorar mesmo quando estávamos muito mal. Portanto, um pequeno incremento da qualidade de vida, da força de continuar. E acho que foi um bocadinho por aí que eu comecei lentamente, mesmo nos dias sem vigor que eu tinha. Acreditei que com o desporto eu podia melhorar ou combater, seria mais uma arma potente para a doença grave que é o cancro. E o Pedro falou aí, já praticava desporto antes, atletismo também? Não, eu sempre fui o apaixonado pelo ciclismo, desde criança a bicicleta. Sim. E fazia BTT com um grupo de amigos. Curioso, até queria emagrecer e não conseguia, e a doença veio-me trazer uma batalha brutal e emagreci 20 quilos, portanto eu não conseguia alimentar-me. A própria quimio e radioterapia são muito agressivas para o corpo e portanto eu emagreci imenso. Nunca imaginei na vida emagrecer desta forma, mas a vida é assim, não escolhe datas, não escolhe idades. Eu não tinha também comportamentos de risco, que é um sinal que eu também quero deixar. Não é por fumarmos que vamos ter cancro, a probabilidade é gigante, mas não é por sermos saudáveis e termos um cuidado da higiene oral que não vamos ter. Portanto, isto é um conjunto, uma mistura de fatores, o stress, a parte emocional, a parte genética, mas sem dúvida que o desporto ajuda a baixar drasticamente essa probabilidade de termos problemas de saúde. Exatamente. E é um bocado essa mensagem que eu também quero passar. E como é que falou aí que emagreceu muito repentinamente, acredito eu, sem comer, e como é que se arranja essa força de vontade É a força da vida, é a força da família, é a força dos amigos, é o facto de eu naquela fase estar a passar por um momento especial, que ia ser pai. Eu, quando saí da doença, ia ser pai pela segunda vez. Em termos de família próxima foi muito complicado gerir tudo isto, nomeadamente lá em casa, mas também não se faz nada sozinho, portanto isto é um esforço conjunto, mas o sofrimento é muito solitário, portanto eu não podemos imaginar que se pode partilhar ou dividir sofrimento. É muito solitário, a doença tem muita componente emocional. E eu também estou aqui para ajudar e acreditar que pode ser possível, que vamos lutar, não desistir, mesmo quando estamos mal. Porque é nesses momentos que poderá fazer a diferença em superar mais um episódio, mais uma infecção, mais uma cirurgia. Eu, por exemplo, já fiz 12 cirurgias, já tive largos períodos muito mal e nunca deixei de acreditar que eu vou ultrapassar isto. Eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance. Também é uma mensagem importante, porque não podemos
delegar tudo nos outros. Nós temos um papel central nisto. A medicina, a cirurgia, a medicação, o desporto, a nossa atitude ajuda muito a superar problemas. Então eu agarrei-me de tudo que eu podia e a evolução foi faseada, portanto eu comecei ou procurei voltar a fazer ciclismo. No ano seguinte comecei a correr com regularidade e eu tinha um sonho de fazer uma meia maratona, que era à data uma distância impossível. Eu não tinha vigor, eu não tinha massa muscular, mas procurei focar-me naquilo que eu queria e lutar pelo meu sonho, lutar por aquilo que gostava de concretizar. E então, quando no ano a seguir à doença eu consigo fazer uma volta de VTT, uma meia maratona de VTT, foi uma vitória, cortar a meta. Portanto, as metas começaram a ser para mim momentos fantásticos de celebração. No ano seguinte veio a meia maratona, não me pergunto como é que eu cortei a meta, como é que eu consegui fazer, mas acreditei que era possível e fiz. E como é que se passa daí para o... E depois no ano seguinte, é verdade, no ano seguinte procurei, assim, vou fazer triatlo, e toda a gente dizia, tu és maluco, e tenho uma dose de loucura, mas de ambição, de vontade de acreditar e de lutar por aquilo que a gente quer. A vida é assim. Não temos nada garantido e temos que descobrir novos limites ou novas coisas. E então no ano seguinte eu dediquei-me ao triatlo, mas também foi uma dedicação quase de sonho, de impossibilidade misturada com momentos de alegria, porque eu não tinha vigor, eu não tinha condição física, mas assim, eu vou voltar, eu vou fazer, eu quero isto, porque me sentia bem. Portanto, e aqui também deixo a mensagem, toda a gente sabe, ou devia saber. Eu sei na primeira pessoa, e é isso também quero partilhar, que é o desporto faz bem, faz-nos sentir bem. Sim. E dá um propósito, não é? Esse objetivo e metas que o Pedro está sempre aí a falar. É cortar metas, é superar-me a mim próprio, é evoluir lentamente. Eu não estou aqui a falar de performance, eu estou aqui a falar de estilo de vida, de estar com amigos, de sair, apanhar o vento na cara, como se costuma dizer, e socializar, de ter uma disciplina que me ajuda também na parte profissional, de não desistir facilmente, de ter um plano. O plano é mudado, digamos, condicionado pelo contexto que nós vivemos, mas nós vamos dar a volta. 1, 2, 20 vezes vamos sempre ter esta postura de quase de luta incansável por aquilo que queremos. Agora, importante aqui também é termos alguma coisa para lutar, um objetivo, ter uma meta que queremos atingir, um desafio que queremos superar, e o corpo é uma máquina fantástica, leva-nos a ultrapassar limites que nós achávamos que era impossível ultrapassar. Eu tenho vários episódios na minha vida que me levam a acreditar que isso é possível. Portanto, o Anything is Possible surge muito mais tarde, porque isto não foi um mar de rosas, isto não foi uma linha reta. Foram quase 13 anos a acreditar que ia melhorar, e melhorei, felizmente. E o triatlo foi-me acompanhando, o ciclismo fazendo coisas mais difíceis, o grande fundo, distâncias maiores, a regularidade, praticar desporto todos os dias, que é quase o meu lema único, é estar ativo todos os dias. E acho que isso é quase uma mensagem para toda a gente, que a desculpa de não poder fazer, ou não ter tempo, ou não ter saúde, eu acho que mostrei e quero partilhar isso, assim, nós não temos o cenário ideal, não há um momento ideal. Há a nossa força de vontade de sair do sofá, de pegar no saco, fazer qualquer coisa. Não quer dizer que seja uma maratona todos os dias, meia hora de atividade já é muito bom, uma caminhada junto ao rio, e depois vamos evoluindo e vamos construindo uma força que nos leva longe, não é? E então o triatlo eu fui sempre cultivando o triatlo, porque é uma paixão desde novo, talvez a influência da Vanessa Fernandes, nos Jogos de Pequim e por aí fora, e talvez daí, e porque adoro pedalar, adoro nadar, adoro correr, adoro estar ativo. E isso é sinónimo de saúde e é sinónimo de proatividade para a nossa vida, para o contexto profissional, como disse.
de querer fazer coisas. Não é? E como, então, como é que chega a este projeto? Na pandemia, sempre evoluir, um ciclo muito giro, muito bonito, de evolução, muito ancorado no triatlo, fazer coisas, repetir provas, que era também um sinal importante. Eu mesmo que não conseguisse fazer uma coisa, eu pensava, para o ano quero estar cá. Não era uma moda ou uma vontade daquele momento, mas eu quero estar aqui. Eu quero continuar a praticar. Nem desmoralizava se não conseguisse estar? Não. Tudo era uma aprendizagem, tudo era uma gratidão por estar vivo e por ter condição física e emocional para estar ali. Eu costumo dizer, as medalhas são conquistadas no final, mas a grande vitória é aquela pessoa que se desafia a estar na linha de partida. Eu, quando estava numa linha de partida, agradecia a mim próprio e olhava para trás porque eu não desisti. E se estou ali e vou cortar a meta, é fantástico, mas se não conseguir cortar a meta, ao menos desafiei-me. E acho que é um bocado essa mensagem do sair do sofá e fazer, e acreditar que é possível. Pronto, tem sido possível, felizmente, e na pandemia conheci uma pessoa fantástica, um amigo, passou da amizade virtual para a amizade real, em que ele me desafiou a fazer o Ironman, e eu pensei que era impossível, mas vi nele um sonho de vida fazer aquela prova. Ele também tinha um contexto oncológico, também tinha a paixão pelo triatlo, tinha e tem, e portanto ele é quase aqui uma partilha, uma partilha de paixão, uma partilha da doença. Eu quero ajudá-lo, não sei se ia ser possível, mas dei o meu compromisso. Eu até costumo dizer, estendi a minha mão, vamos a isso. E a viagem, a preparação para o Ironman, que não é fácil, o maior desafio é a preparação, é muito mais importante a preparação, muito mais difícil do que a própria prova. Eu costumo dizer em brincadeira, mas muito verdade, não é um ano, são 400 dias, porque a dedicação é diária, não é dizer eu quero e ficar no sofá. E também nos ajuda muito no contexto profissional, não se esqueçam disso, e no nível pessoal mesmo. Porque dá-nos uma preparação para tudo, para o imprevisto, para a dificuldade, para a consistência das decisões, e honrar compromissos é uma coisa muito bonita. Eu fiz a prova por ele, fiz a prova por mim, fiz a prova porque toda a gente que merece ter um momento de glória por cortar uma meta perante toda a dificuldade que tem na vida, no trabalho, a saúde. E esse momento de ajuda e de dar a mão a outro foi o que o levou a pensar em mais pessoas? Exatamente, porque depois de cortar a meta eu assim, uau, afinal foi possível fazer um Ironman. A preparação foi muito difícil, muitos momentos difíceis, mas eu olhava sempre para a causa maior. Eu quero ajudar o meu amigo, eu quero acreditar que vou conseguir, portanto eu não desisto. Eu tenho algo a mostrar e algo que entregar, não é? Nós na vida, quando nos pedem alguma coisa, convém nós termos essa consciência de entregar aquilo que nos pediram. E o fato que eu desenvolvi na altura, antes de criar oficialmente o projeto Anything is Possible, foi uma dedicatória, um agradecimento, uma gratidão a toda a gente que me ajudou neste percurso. Como disse há pouco, não fazemos nada sozinho, desde a pessoa que me emprestou material para a bicicleta, assim, toma lá e leva. Para mim isso teve um gesto fantástico, sem valor, sem preço, ou melhor, com muito valor, sem preço, melhor dizendo, e aquela pessoa que me ajudou nos treinos de natação, na nutrição, no plano de treino, que é fundamental, portanto, não fazer isto sozinho. Foi agradecer também ao meu amigo por me ter desafiado, a família que está sempre connosco, e é tudo junto no fato de super-homem que me levou a cortar a meta. E quando eu corto a meta, olho para trás assim, uau, consegui. Então, porque eu sofri muito, porque eu vi momentos na minha vida que não havia grande esperança, porque a própria condição clínica me levava a pensar isso. O facto de estar muito tempo sozinho, o facto de ser um sofrimento e uma dor prolongada, o facto de ter ouvido muitos nãos, o facto do medo da doença ameaçar-me a minha continuidade de vida, eu acho que chegou o momento de partilhar
esta história e mostrar que é possível, mesmo estando num contexto difícil. Não digo que seria mais fácil, mas seria mais provável eu, com este contexto adverso, eu desistir, ou não fazer desporto, ou resignar-me e entregar-me a uma sentença, dizer eu sou inválido, eu sou doente para toda a vida, eu não vou poder praticar desporto. Muitos médicos me disseram que não devia fazer o que fazia, num período mais longo, de praticar tanto desporto, mas eu quero isto, eu sinto-me bem, eu vou continuar a lutar. E portanto a mensagem que eu deixo é que é possível, vamos acreditar, não vamos desistir, e estou cá para partilhar a coisa mais preciosa que é o tempo, estar com pessoas, contar a minha história, que é uma história que eu não gosto de ter o palco, a pessoa, mas a história em si acho que é bonita, mas ao mesmo tempo, se eu puder ajudar 1, 2, 5, 10 pessoas a acreditar e a lutar contra a doença maldita que é o cancro, acho que já estou a fazer um papel importante, e a mim também é uma terapia, porque eu, se tive a ajuda de muita gente, a doença, a componente emocional, muitas vezes leva-nos ao isolamento, leva-nos ao medo. E então eu gosto de partilhar as coisas boas, gosto de me passar a mensagem, vamos acreditar, e vamos cortar metas, no fundo. De certa forma, isto começou depois do Ironman, quero partilhar, quero fazer palestras, quero estar com uns amigos a praticar desporto. Eu dediquei o ano 2025, de certa forma pus as competições de lado, e eu quero praticar desporto todos os dias. É o meu lema, eu quero estar ativo, eu quero estar com uns amigos, eu quero às vezes estar sozinho, mas quero, ou pedalar, ou correr, ou nadar, pensar em todo este trajeto louco de 15 anos, e celebrar a vida. É um bocado isso. E Pedro, também está num momento de crowdfunding agora. Eu, como sou apaixonado por bicicletas desde criança, foi a minha grande companheira de toda a vida, ou as várias companheiras que me levaram longe. Eu costumo dizer, em brincadeira, mas muito sério, eu pedalo para a frente, mas olho para trás para a minha história. Eu ando sempre para a frente. E olho para trás e fico orgulhoso, mas há aqui também uma vontade de, lá está, não guardamos o orgulho para nós, mas passar uma mensagem de esperança, é um bocado isso, e não desistir, porque a vida não é fácil para ninguém. Se incluirmos um cancro, a vida é difícil, certamente. E é nesses momentos que a gente vai provar que consegue. Então eu tenho um crowdfunding que é para sonhar e tornar um sonho realidade, que é ter uma bicicleta nova de contrarrelógio, para poder pedalar, e como seja um símbolo desta luta e destas batalhas que eu fui travando, e destas vitórias, cortar a meta, pedalar, poder inscrever-me nas provas, estar na linha de partida, treinar para as provas. É um verdadeiro contrarrelógio já de 15 anos. É verdade. e celebrar a vida em cima de uma bicicleta de sonho, que eu gostava que fosse realidade. Portanto, quem puder partilhar e quem puder contribuir, eu agradeço imenso. Pedro, foi um prazer ter-te aqui connosco, contar a tua história de vida fantástica, que continues a ajudar os outros. E siga o Anything is Possible nas redes sociais, não é assim? É verdade. E está lá as informações todas sobre o crowdfunding. Não só, e poder tomar um café, poder contar a minha história, estar com pessoas. Ou seja, o Pedro está aí para ajudar e para dar o seu exemplo. Pedro, muito obrigado. Foi ótimo ter-te aqui, um prazer ter-te aqui connosco, desejar-te todas as felicidades. Obrigado, e façam desporto. Exatamente. Foi mais um Desporto às 9. Já sabe, para esta entrevista e outras, visite o nosso website, atleta.pt, o nosso canal do YouTube e as nossas redes sociais.